Eu fui atleta durante 20 anos, fazia prova de marcha atlética, integrei a seleção brasileira há quase 10 anos. Eu era uma pessoa, assim, me considerava uma pessoa cristã, mas ainda não tinha realmente tido um encontro, sentir aquela presença de Deus mesmo. Samir, seja muito bem-vindo aqui na Plasma Filmes. Você trabalha com o que, Samir? Eu sou personal trainer, sou formado em educação física, né? E trabalho também com assessoria de corridas, né? Já há mais de 20 anos. Mas você participava da seleção brasileira, você falou, né? Sim, eu fui atleta durante 20 anos, fazia prova de marcha atlética, integrei a seleção brasileira há quase 10 anos. Olha, que legal. E Samir, qual que é a experiência, qual é a situação, o que você quer compartilhar que Jesus fez na tua vida? Foi a minha conversão, né? E eu desde pequeno, ali com meus 8, 9 anos, eu tinha um vizinho e ele ia na igreja, me chamava para ir na igreja. Eu ia com ele para estar ali junto dele, né? Eu sempre tive aquele medo de ir lá na igreja, o pessoal chamar lá na frente e tal. E uma vez eu fui, me chamaram lá na frente, fizeram uma oração. E aí depois eu mudei. Eu mudei e a gente não teve mais contato. Mas quando eu estava no ensino médio, ali eu tinha acho que uns 17 anos ali, foi em meados ali em 98. Eu ganhei uma Bíblia que era tipo uma Bíblia devocional. E tinha testemunho de alguns atletas ali, jogadores de futebol. Eu jogava futebol na época, né? Joguei em categoria de base. E até meus 17, 18 anos. E aí, eu lendo esse livro, né? O que me impactou foi o testemunho do Taffarel, né? Taffarel tinha sido tetracampeão do mundo em 94, né? Outro atleta também que me impactava às vezes um pouquinho, mas eu fui saber depois, era o Ayrton Senna, né? O testemunho dele depois, porque o Ayrton Senna eu tinha como uma referência no esporte, tudo tal, né? Todo mundo admirava Ayrton Senna. E eu comecei a admirá-lo ainda mais quando eu soube que ele era cristão, né? E aí, lendo o testemunho de Taffarel, pegando referências bíblicas, ali de momento eu não tinha entendido essa questão de você entregar o teu coração tudo para Cristo, tudo, e fui lendo. E passou-se 4 anos. E foi quando eu estava numa igreja lá em Londrina, na Nova Aliança, e aonde parece que o tempo parou no meio daquela barulheira toda, e eu senti um chamado de Deus para minha vida. Foi quando eu voltei para Curitiba, e aí comecei numa igreja, até o Weber, ele me esperou quase 3 horas na frente da minha casa para me buscar, para ir lá levar na igreja. Ele me levou lá ali na comunidade cristã de Curitiba. E foi quando foi no dia 26 de maio de 2012, foi onde eu fui até a frente e entreguei minha vida para Cristo, né? Deixei Deus entrar e trabalhar, porque eu era uma pessoa, assim, me considerava uma pessoa cristã, mas ainda não tinha realmente tido um encontro, sentir aquela presença de Deus mesmo. Foi quando Deus entrou no meu coração, eu comecei a entender realmente o propósito que Ele tinha para minha vida, que era diante de tudo que eu já fazia no esporte, e ser um instrumento dele, né? Eu tive esse entendimento porque eu li a Bíblia, eu estudava, né? Tinha uma crença, né? Achei que seguia uma religião, mas aí eu fui entender que Deus, ele é além de uma religião, né? Ele é algo verdadeiro. E foi aonde que daí em diante mudou toda a minha vida. Foi entrei, como se tivesse abrido uma porta e entrado num outro mundo, né? Onde que Deus foi me mostrando a direção e o caminho que eu tinha que seguir dentro do meu trabalho, dentro da minha profissão na época, que era ser atleta. Hoje é treinar pessoas, né? Então foi aonde eu comecei a viver para Cristo, deixando as minhas vontades e vivendo as vontades de Cristo. E você entende que tudo isso foi Jesus na tua vida? Foi Jesus. Porque não foi nada forçado, não foi pessoas ali, porque às vezes as pessoas acham, você quer me converter, você quer fazer engolir a forceps a Bíblia. Não, eu tive um chamado de Deus na minha vida, Ele foi colocando pessoas de formas estratégicas na minha vida,
e aonde eu fui tendo essa mudança, fui tendo esse entendimento através da palavra. Não foi nada obrigado, mas foi algo que Deus entrou no meu coração e foi restaurando totalmente minha vida.